O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi pessoal, eu queria ter gravado essa coluna na semana passada, mas eu tive uma emergência, acabei não conseguindo participar do programa, mas acho que esse é um assunto de sempre, esse é um assunto que a gente sempre tem que abordar e analisar, e a despeito de preferir ter falado na semana passada, sem o calor do momento das manifestações, novamente eu acredito que esse é um assunto perene. E, obviamente eu estou falando sobre a questão das universidades e a política, o direcionamento da política adotado com relação ao corte dos gastos e como que a gente pode olhar e traduzir, enfim, fazer um pouco esse exercício analítico que eu gosto de propor aqui em conjunto. A primeira ressalva que eu preciso fazer é que eu sei, obviamente, que a gente está num programa, no podcast de política internacional, e isso pode gerar uma estranheza de eu falar sobre o que está acontecendo no Brasil, mas é muito importante que a gente saiba, primeiro que a política internacional afeta diretamente o país que a gente está, e segundo, que na multidimensionalidade de como os países se relacionam, e se a gente direcionar essas relações para a economia, seja com relação ao comércio internacional, ao comércio de bens e serviços, com relação ao fluxo de capitais, ou ao fluxo de fatores de produção, ou ao fluxo de pessoas, né, de capital humano, para a gente entender essa relação entre o país e o resto do mundo e como que se darão essas políticas econômicas, existe uma análise pregressa que é como é dado o crescimento e o desenvolvimento dentro do país. Então, para eu saber como país, como eu vou trocar, quais são as vantagens que eu tenho de trocar com um determinado país, o que eu posso realizar de comércio internacional, o que eu posso usar de tecnologia, se eu importo essa tecnologia, se eu procuro desenvolver essa tecnologia no meu país, toda essa análise pressupõe modelos de crescimento e desenvolvimento que estão de modo umbilical relacionados à educação, obviamente, e como a educação é tratada e como a gente pode usar a educação para elevar essa fronteira de possibilidade de produção, para fazer com que a gente tenha um crescimento e um desenvolvimento mais robustos, e aqui no caso do Brasil em especial, como que a gente definitivamente sai de um aspecto, de um país com renda média, com nuances e com dilemas e dramas de um país de renda média para um país de renda alta. Então é claro que falar sobre educação no Brasil é falar também sobre o modo como o Brasil se relaciona com o mundo. E como a gente pode se relacionar com o mundo, e como eu venho, enfim, tentando abordar isso já há um tempo, até para saber como que a gente absorve essa intensa transformação que está acontecendo às nossas vistas no mundo com relação à tecnologia, inteligência artificial. Então todo esse debate é um debate extremamente importante para, de novo, não só para a gente entender a política interna, mas como a gente entender a política externa e como que ela afeta o nosso país. Feita essa ressalva, eu acho que o próximo passo da nossa análise é tentar entender um pouco o panorama educacional do Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, que tem alguns desafios, que vem enfrentando alguns desafios com relação à educação há muito tempo. Então, talvez o nosso drama mais sintomático seja a nossa inaceitável estabilidade da produtividade a despeito do aumento dos anos de estudo na média. Ou seja, a gente não transforma a educação em produtividade. É claro que produtividade não é uma medida só educacional, mas tem uma correlação muito grande, só para deixar isso claro.
E quando a gente olha no ciclo de vida de um indivíduo e sabendo como eu disse já aqui nesse espaço reiteradas vezes, que existe um retorno muito maior nos investimentos em primeira infância, e na verdade esses investimentos de primeira infância são catalisadores dos estágios seguintes do desenvolvimento desse indivíduo, e na verdade eles são catalisadores na presença desses investimentos e impeditivos na ausência deles, porque se você, como eu já falei várias vezes, se você não forma, você deforma, né, em termos educacionais, a formação de uma criança. Então a gente tem um drama muito grande, que é tanto a falta do acesso completo. A gente não cumpriu as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. A gente não está com 50% das crianças de 0 a 3 anos na creche e não chegou, enfim, nem de perto a totalidade das crianças de 4 a 6 anos. Então, esse é um drama, e esse é um drama para as crianças e para o futuro. A gente ainda gasta consideravelmente pouco com relação aos países da OCDE, ou pelo menos não só todos aqueles países que a gente até falou na coluna sobre a OCDE, todos aqueles países que compõem a OCDE ou que têm relações com a OCDE. No ensino fundamental, a gente não ocupa uma posição muito vantajosa. Na verdade, a gente do último pro primeiro, a gente é o 7º, né? Então, enfim, só tem 6 países que gastam menos que a gente em educação fundamental. Esse quadro é ainda pior no ensino médio, onde, na verdade, a gente tem 4 países que gastam menos que a gente no ensino médio, especificamente Turquia, México, Colômbia e Indonésia. Mas esse quadro muda um pouco na educação superior. Na educação superior, a gente está mais ou menos no meio da distribuição. A gente tem um gasto com aluno, estou falando de gasto, gasto por aluno, tá? Gasto anual por aluno. Então, a gente muda um pouco essa relação por aluno no ensino superior. Mas eu queria fazer umas ressalvas aqui, porque quando você fala de ensino superior, a gente está falando de uma atividade que transborda a sala de aula. É claro que a educação, por definição, uma definição inclusive econômica, ela está sempre no centro do debate com relação à provisão, ser pública ou privada, justamente porque ela não pode ser classificada estritamente como um bem privado, com todas as características, todas as potencialidades para participar do setor privado unicamente. A educação gera externalidades positivas, e só por esse fato a gente já pode incluí-la numa discussão sobre a provisão educacional pelo setor público. Além disso, ela pode ser analisada como um bem de investimento e não só um bem de consumo, né? Aquele bem que você consome, exaure ou só consome porque quer consumir. Sendo bem de investimento, você está usando a educação para alcançar outros bens, porque você vai aumentar a sua produtividade, portanto, seu salário. Então, toda vez que a gente discute sobre educação, a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento. E quando você fala especificamente em educação superior, como eu estava falando anteriormente, é claro que a gente enxerga a educação, sociedade enxerga a educação tendo a sala de aula como a grande protagonista dessa história, como se, na verdade, ela fosse única e o único aspecto que pode olhar. Isso na média, tá? Eu sei que muita gente deve estar discordando, falando, não, Vivian, não é assim que eu penso. Mas pensando na média. E, portanto, nos últimos tempos, essa sala de aula mesmo tem sido muito alvo de debate. Mas a educação superior, ela, tal qual outros níveis educacionais, mas de modo efetivo e dentre
os papéis que ela de fato tem que cumprir, a educação transborda a sala de aula, principalmente com relação à pesquisa e extensão. Então, o conhecimento que é gerado na universidade é um conhecimento que ele serve e se propõe à sociedade. As pesquisas que são desenvolvidas, as atividades de extensão. Então, se alguém estudou em universidade pública, pode lembrar das filas que você tem, por exemplo, para o dia específico que a faculdade de odonto vai oferecer tratamento, ou para tratamentos terapêuticos, ou o hospital universitário, que talvez seja o exemplo que a gente mais consiga pensar e visualizar, escritório modelo na faculdade de advocacia, na faculdade de Direito. Então, essas atividades compõem o rol de obrigações que a universidade tem como um papel fundamental dentro da faculdade. Por definição, ou quase por definição, quando você olha essa estrutura, essa é uma estrutura que se propõe mais cara do que uma estrutura de ensino básico. Isso não quer dizer que a gente não precise pensar em eficiência de gastos públicos. Muito pelo contrário. Inclusive, eu particularmente me dedico há alguns anos a estudar eficiência não só de gasto público, mas de políticas públicas. Até porque, se você não prima pela eficiência, você bate num teto, que é justamente esse o foco da nossa discussão atual. Porque o que a gente observou ao longo dos anos foram aumentos dos gastos, estou olhando para um espectro mais amplo, tá? Um aumento de gasto, só que esse gasto também em grande medida, muito relacionado às despesas obrigatórias, que você não mexe, e com isso a margem de manobra acaba se reduzindo muito, impactando de novo o que está no centro do debate, que são as tais das verbas discricionárias, que apesar de não serem as verbas obrigatórias, é o que mantém as universidades de pé. Se você não paga faxineiro, se você não paga manutenção, se você não paga as estruturas que mantêm a faculdade, ainda que você pague o professor, não vai ter como você manter as atividades funcionando. Então, quando a gente olha essa estrutura da universidade, ela, de novo, ela se propõe a ser mais cara que a educação básica fundamental e média. Isso pode ser, inclusive, endossado quando a gente olha a relação, a comparação do gasto entre os três níveis educacionais. De novo, utilizando aqui a base da OCDE, tem 3 países onde você tem uma proporção de gastos maior no ensino básico do que no ensino superior, que é a Bélgica, a Coreia do Sul, mas na verdade eu estou falando aqui do ensino médio, tá, pessoal? Da Bélgica é ensino médio maior do que o ensino superior. A Coreia do Sul, ensino básico, médio fundamental, mas assim, muito parelho, 9.100 contra 9.300, bem próximo. E Israel, que tem uma diferença um pouquinho maior, talvez a maior diferença entre essas duas rubricas de ensino superior e ensino médio. Em todos os outros países, você tem um gasto proporcionalmente maior do ensino superior com relação ao ensino básico. Então, por exemplo, se você olha a relação dos Estados Unidos com a relação com o ensino superior, com o ensino fundamental e o ensino médio, o ensino superior é em torno de $30 mil por ano, né, o gasto por estudante por ano, e o ensino fundamental e o ensino médio, um pouco mais de $10 mil por ano. Então, você tem uma diferença muito expressiva. E existe essa diferença também no Brasil. O Brasil tem, e aí talvez essa seja a maior diferença,
O Brasil não gasta como os Estados Unidos e, na verdade, assim, se você olha, entre 15 e 30 mil, você tem países como França, Dinamarca, Áustria, Alemanha, Japão, Noruega, Suécia, Reino Unido, Canadá, Suíça e Luxemburgo, que sempre gasta muito. Mas Luxemburgo tem muito dinheiro, então não conta, né? Mas todos esses países têm uma distância considerável entre o gasto com o ensino superior e o gasto com o ensino fundamental e médio por aluno, tá? Gasto anual por aluno. E essa distância é relativamente grande. Mas, de novo, quando você olha o Brasil, você tem uma distância bem significativa entre os gastos com o ensino superior e o gasto com o ensino médio fundamental. Ensino médio e fundamental são muito próximos, esses gastos. E a distância entre eles é considerável. Essa relação torna a análise do ensino superior, de novo, como a gente tem problemas educacionais muito graves que são nitidamente relacionados à base ou à ausência dessa base, a gente acaba estabelecendo uma falsa dicotomia. Eu estou sendo um pouco dura, mas, enfim, eu acho que talvez possa, mas então tá bom. Então, uma dicotomia perigosa, vou tentar melhorar aqui, uma dicotomia perigosa entre o ensino básico e o ensino superior. Por que eu estou chamando isso de uma dicotomia perigosa? Primeiro, por todas as razões que eu expliquei. O ensino superior é tipicamente mais caro. Ele se propõe a ser tipicamente mais caro. Quando eu olho a distribuição dos gastos, o Brasil ainda tem algumas universidades públicas, então você ainda tem, não uma predominância, você tem uma predominância de educação privada, mas nesse aspecto amplo do papel da universidade, a predominância é do setor público. A maior parte das pesquisas e do que é gerado de ciência no Brasil vem de universidades, porque assim a gente configurou, e aí a gente pode debater sobre isso, é desejável que a gente debata sobre isso, e vem dessas universidades que são públicas. Quer dizer, que são públicas não, mas a maior parte da pesquisa e ciência desenvolvida aqui no Brasil vem das universidades públicas. Então, de novo, ela é uma estrutura que se propõe a ser mais caro, mas elas não são caixinhas tão separadas quanto a gente pode pensar. Por isso que eu estou falando sobre uma falsa dicotomia. É claro que a gente pode olhar esses dados, a gente pode refletir sobre eles e a gente pode pensar que a gente pode melhorar a eficiência dos gastos. Mas só da gente pensar que a educação infantil ela é extremamente importante, ela é extremamente relevante para o nosso desenvolvimento e a educação infantil é promovida por profissionais, eu preciso que esses profissionais sejam bem formados. E eles serão bem formados num ambiente em que as universidades sejam de boa qualidade e que gerem pesquisa, ciência, tecnologia e avancem na fronteira do conhecimento com qualidade. A relação entre os vários níveis educacionais é simbiótica. Eu não posso excluir a universidade do que eu espero como ensino básico e ensino fundamental e ensino médio. Por isso, essa minha preocupação em olhar esses níveis educacionais como setores separados da educação, da sociedade, para que eu tenha a possibilidade de promover educação infantil. Eu tenho que formar bons profissionais. Aí vocês podem me falar, mas Vivian, não necessariamente você pode formar no espaço público. Sim, é verdade. Mas, atualmente, com as análises, informações e ferramentas disponíveis que a gente tem hoje, a gente ainda encontra a geração de pesquisa aqui no Brasil majoritariamente feita pelas universidades públicas. Então, é um risco pensar em jogar esse conhecimento adquirido fora. Talvez, de novo, eu esteja sendo muito dura, mas pelo menos não renovar a possibilidade da geração desse conhecimento. Quero deixar bem claro que isso não quer dizer que eu não tenha necessidade de analisar
a forma como esse gasto é feito, a forma como essa divisão é estabelecida, a forma como eu relaciono esses gastos e entendo essa simbiose que eu estou colocando entre o ensino básico, o médio fundamental e o ensino superior. É claro que tudo isso faz parte do papel do gestor público, entender essa relação. Mas a mensagem que eu quero passar aqui é de que é no mínimo perigoso a gente separar essas análises como se a gente não tivesse impacto da redução do orçamento da universidade também na educação fundamental e média, e também na educação infantil, e talvez principalmente na educação infantil. Então, só para citar 2 exemplos de comparação internacional, a literatura que vem sendo desenvolvida ao longo dos anos sobre a importância e sobre o impacto das políticas de primeira infância no desenvolvimento humano vem de universidades. Vem de, assim, não necessariamente, eu estou falando fora, não no Brasil, vem de universidades. Então, por exemplo, um dos centros mais importantes de estudos sobre primeira infância no mundo, o NCPI, fica em Harvard, que é uma universidade. Aí você vai falar, Vivi, mas é uma universidade privada. Sim, mas, novamente, assim, a gente configurou o nosso país com essa estrutura de universidades públicas. Podemos fazer um novo debate, pensar se é melhor a gente passar para uma estrutura de uma universidade não pública, mas agora o que a gente tem é que aqui no Brasil é por aí que a gente desenvolve, em grande medida, as pesquisas do nosso país. Então, sobre a questão da primeira infância, é de uma universidade que vem todos esses resultados. Ainda em termos de comparação internacional, talvez vocês tenham visto que a Alemanha, na semana que a gente anunciou o corte, anunciou injeção de 2 bilhões de euros em investimentos em ensino superior e centros de pesquisa, entre os períodos de 2021 e 2030. Porque, assim, a explicação foi: estamos garantindo a prosperidade do nosso país. Estou lendo exatamente a frase da ministra alemã da Educação, justificando por que esse aumento tão significativo das verbas para o ensino superior. Porque, de novo, é a partir dessa atividade, desse centro, que a gente gera conhecimento e que a gente vai para além da fronteira desse conhecimento. Então, assim, talvez essa tenha sido a coluna mais longa que eu gravei. É um assunto super espinhoso, é um assunto que envolve, como eu disse no início, uma multidimensionalidade de análises, porque você tem eficiência de gasto, você tem retorno para a sociedade, você tem escolha de políticas públicas, escolhas de políticas sociais, você tem problemas locais, mas que exigem análises globais. Então, para tentar resumir e para tentar, enfim, ser um pouco mais... Enfim, para tentar resumir só, não tenho mais o que falar. A gente tem um problema grave, que é a questão fiscal. Definitivamente, esse é um problema que o Brasil precisa enfrentar. Esse é um problema que o Brasil precisa enfrentar, inclusive na nossa percepção sobre isso, em como a gente entende a questão fiscal e como ela afeta as nossas decisões individuais e nossas decisões como agentes econômicos e as nossas decisões no nível macro. Essa noção de responsabilidade fiscal, ela afeta inclusive as nossas trajetórias de crescimento e desenvolvimento, que afetam as relações que a gente estabelece com outros países, mas que também estão ancoradas sobre os nossos cuidados em termos de capital humano, em termos de investimento em capital humano. Com relação ao investimento em capital humano e educação, a gente tem um sério problema educacional, a gente não investe na primeira infância, a gente negligencia a primeira infância. Negligenciar a primeira infância é um custo social
terrível que a gente já paga, a gente já tem a sociedade com todas as consequências maléficas de não se investir em primeira infância, sobre a representação da criança e do adolescente na distribuição de pobreza, violência, desigualdade, falta de produtividade, salários achatados e, no limite, um país de renda média. A gente tem já essas consequências. Mas, ainda assim, tendo essa consequência, sabendo que o Brasil gasta pouco com educação fundamental, com educação média, menos ainda com educação infantil, e tendo uma relação maior para os gastos de educação superior, a educação superior, se for uma proposta de cada país ofertar publicamente, né, assim, com orçamento público, ela é uma educação mais cara, por definição, porque ela cumpre um papel social. Quer dizer, a educação sempre cumpre um papel social, mas efetivo, né, lá no que rege a universidade. Ela tem pesquisa, ela tem extensão, isso é mais caro. A estrutura é uma estrutura mais cara. E é uma estrutura mais cara não só no Brasil. Como eu disse para vocês, dentro dos países participantes da OCDE ou com relação com a OCDE, só 3 países não têm essa relação do ensino superior mais alto que o ensino básico. A Coreia do Sul, Bélgica e Israel. Todos os outros países você tem essa relação maior entre universidade e ensino básico. E além disso, aqui no Brasil, é a partir das universidades que a gente gera pesquisa, é a partir das universidades públicas, que a gente gera o conhecimento e a transformação desse conhecimento para os resultados de pesquisa e desenvolvimento que vão forjar a nossa sociedade. Então, esse é um debate que é espinhoso, mas que a gente precisa fazer, que a gente precisa enfrentar e a gente, para isso, precisa conhecer sobre o que a gente está falando. Então, é difícil fazer propostas sobre isso. A ideia aqui era realmente, como eu disse, na coluna mais longa que eu já fiz, pensar a respeito, trazer dados e fazer uma análise sobre o que é a situação da educação no Brasil. E portanto, como isso impacta as nossas relações com o mundo e como a gente pode estabelecer as relações com o mundo a partir de um patamar de país de renda média que sofre as consequências de não cuidar da educação como deveria. Pessoal, é isso. Peço desculpas por me alongar tanto, mas, enfim, como vocês sabem, eu adoro esse assunto e não poderia deixar de falar sobre ele. Eu sou também uma professora universitária e no meu dia a dia vejo a importância em vários aspectos da educação e como ela é transformadora. Então, enfim, espero ter contribuído para os debates, para as análises e vamos pensar juntos porque é o nosso país. A gente precisa avançar como sociedade. Uma ótima semana para todo mundo, beijos e até semana que vem.